A graça e paz, meus irmãos. Nesse vídeo eu quero falar com você do perigo que tem ao se quebrar uma aliança com Deus. Salomão, ele nos dá o exemplo disso, até porque a história dele está registrada na Bíblia, não só as partes boas, porque todos nós conhecemos ele pela sabedoria que Deus deu a ele, as riquezas que ele tinha, mas a Bíblia também deixa registrado também quando Salomão quebrou a aliança dele com Deus. E isso foi muito desagradável ao Senhor. E por causa disso, o reino de Israel acabou sofrendo por consequências da quebra de aliança que ele teve com Deus. Nós vamos ver isso daqui registrado no livro de 1 Reis, capítulo 11. Vai falar sobre essa parte. E o que eu fico fascinado pela Bíblia é que a Bíblia ela não oculta as coisas erradas que grandes homens fizeram. Por que isso está registrado? Para nos mostrar que nós não devemos cometer erros, possíveis erros que possamos cometer. A Bíblia já vem nos advertindo através desses relatos. E no livro de Reis, capítulo 11, a Bíblia vai dizer assim a partir do primeiro versículo: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Olha só, olha o que Deus havia falado para o povo de Israel antes de eles entrarem no Egito. Se eu não me engano, isso está escrito lá em Deuteronômio, escrito por Moisés. E das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira lhe perverterão o coração, para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Note que Deus havia falado: quando vocês passarem a possuir a terra que o Senhor vos dá, não se casem com mulheres estranhas, mulheres daquelas regiões. E não deixe seus filhos casarem com elas, né? Porque elas lhe perverterão o coração. E a Bíblia diz que elas realmente, essas mulheres que Salomão casou com elas, eram 700 princesas e 300 concubinas, né? Perverteram o coração dele. Princesas eram mulheres que Salomão havia casado com elas. E as concubinas, elas iam como as empregadas das princesas que ele havia se casado. Quando um rei iria fazer uma aliança com outro rei, uma aliança de paz, uma aliança comercial, para que se firmasse essa aliança e houvesse uma garantia de paz, para que aquela outra nação não atacasse a outra nação, um dos reis deixava a sua filha ser levada pelo rei para se casar com ele. Porque se aquele rei pensasse em guerrear contra aquela nação, quem iria aplacar essa guerra era a filha do outro rei. Ele ia falar: não, você não vai guerrear contra o meu pai. Então você vê que a prosperidade de Salomão também está muito atrelada a esses casamentos com essas mulheres. Ele casou com a filha de Faraó, casou com a filha dos reis Moabitas, dos Amonitas, dos Edomitas, das Etéias. Então, Salomão, aquelas 700 mulheres representavam muitas alianças que Salomão tinha. E nisso a gente acaba vendo que existe prosperidades que não provêm, né, de coisas certas, né? Existe muita gente prosperando, mas de maneira errada, que não está agradando a Deus. E Salomão, ele foi muito próspero, muito sábio, mas note que essa quebra de aliança, ele quebrou uma aliança com Deus. E o intuito do vídeo é falar sobre isso. Quando a gente quebra uma aliança com Deus, a gente corre um sério risco de entrar numa vida de pecado. Porque Deus, ele já nos ensinou os seus princípios e nos deu os seus mandamentos, que nós devemos segui-lo e sermos honestos, sermos justos, sermos homens e mulheres de Deus e também seguir as suas orientações.
né? Obedecendo a sua palavra, e com isso a gente mantém firme a nossa aliança com Ele. Agora, quando a gente quebra uma aliança com Deus, como Salomão fez, a gente pode estar entrando num caminho de pecados. Note que muitas pessoas que quebraram suas alianças com Deus, hoje em dia, infelizmente, já não servem mais o Senhor, estão fazendo coisas erradas, estão depravados no mundo, porque quebraram às vezes uma aliança só. A Bíblia diz que Salomão amava a Deus. No livro de Reis, no livro de Reis, logo nos primeiros capítulos vai contar a história dele. E a Bíblia diz que Salomão amava a Deus. Mas por ele ter quebrado esse princípio, isso que Deus havia mandado, não se case com mulheres estranhas. E aí Salomão, ele fez o quê? Desobedeceu a Deus. É uma quebra de aliança. E aí, por ter feito isso, ele acabou entrando numa vida de pecado e já não servia mais o Senhor. Porque se a gente for continuar lendo aqui, no versículo 4, a Bíblia vai dizer assim, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Olha só as maldades que Salomão acabou fazendo. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Salomão, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, né? Há quem diga que Salomão, ele chegou até oferecer sacrifícios, né, para um Deus que aceitava sacrifícios de crianças, né, naquelas épocas. Então, meus irmãos, é muito cuidado nós devemos ter para não quebrar as alianças que nós temos com Deus. A aliança, ela não foi feita para ser quebrada. Note que uma aliança, ela é um círculo, né? Ela não tem começo e não tem fim, não tem emenda, né? Ela é para sempre, né? Ela é contínua. A aliança, ela deve ter como fundamento a fidelidade. Nós devemos ser fiéis a Deus. Todas as vezes que a gente for fiel a Deus, pode ter certeza que Ele será fiel a gente. E a Bíblia ainda diz que se a gente for infiel, Ele permanece fiel, mas não quer dizer que Ele vai permanecer junto conosco. Ele vai permanecer fiel porque esse é um dos atributos de Deus. Ele é fiel para cumprir as palavras dele. Se Ele diz que vai ser com você, se você for fiel a Ele, Ele vai ser com você. Agora, quando a gente quebra a aliança com Deus, aí Ele já não é mais com a gente, mas Ele permanece fiel à palavra dele. Então é de suma importância a gente tomarmos cuidado para nunca quebrarmos a aliança que nós temos com Deus. A aliança com Deus é o bem mais precioso que nós possuímos aqui na terra, porque ela nos garantirá, além de ter uma comunhão com Deus aqui na terra, né, participarmos do sobrenatural de Deus aqui na terra, também a aliança com Deus nos garante uma vida eterna para morarmos junto com Ele eternamente.